Abra a palavra de Deus. Pastor Marcelo comentou aqui que as cartas de Pedro muitas vezes não são lembradas, e nós vamos ministrar hoje na segunda. Ele ministrou na primeira, nós vamos ministrar alguma coisa na segunda carta. Abra na segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Amém? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, a certeza de nossa vocação e eleição. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós, a Tua graça, sabedoria e unção, ó Deus, para que a gente possa expor a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Senhor, fala, Pai. Fala conosco, fala através de nós, que possamos ser edificados com a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Na segunda-feira última agora, nós ministramos a última lição do curso Casados para Sempre, que é a lição Ministério de uma só carne. E após a ministração, é uma lição que ela nos traz no grupo ali, traz uma reflexão de tudo aquilo que foi ministrado nas lições anteriores, como cada casal está naquele momento. Então nos faz refletir na questão do casamento, na questão do propósito do curso, que é tratar de cura, de restauração, de aprimoramento conjugal. E eu já passei por esse curso algumas vezes, e
é assim, cada vez que a gente passa, uma lição chama a atenção, e essa me incomodou bastante, e não só na questão conjugal, mas de uma forma ampla, porque me fez refletir. Eu fiquei muito pensativo, muito preocupado comigo mesmo após essa lição. Será que eu não estou estagnado? Será que eu não parei de crescer? Será que eu tenho aplicado na minha vida tudo que eu tenho aprendido? Será que a minha vida tem sido relevante para alguém? Para mim mesmo, para minha família, para o meu irmão, para minha irmã? Que tipo de atitude eu tenho tomado? O que eu tenho feito? De que forma isso tem sido relevante para alguém? Será que eu parei de crescer? Então são essas perguntas, essas interrogações que ficaram remoendo a minha mente. E nisso, meditando nessas coisas, a palavra crescimento, ela ficou muito forte comigo, e eu pedi ao Senhor algo na palavra de Deus em relação a isso, e nessas orações me trouxe a esse texto. E eu aqui sabemos que existem às vezes pessoas que questionam a autoria dessa carta, mas se a gente lê a carta, é só ler a carta que a gente vai encontrar elementos que confirmam a autoria de Pedro dessa segunda carta. E quando a gente lê essa carta, todo o conteúdo dela, os 3 capítulos, e também a anterior, a gente fica maravilhado, né, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. A transformação que Deus pode realizar na vida de uma pessoa. A gente pega esse Pedro, que é a primeira informação que nós temos dele, ele pescando, e atende o chamado de Jesus, entrega o barco, entrega a rede, abandona o que ele estava fazendo para seguir Jesus. Nós conhecemos um Pedro que intempestivo, muitas vezes tomando atitudes precipitadas muitas vezes na sua fala, nas suas reações, sendo muitas vezes corrigido pelo Senhor, um comportamento medroso, foge no momento da cruz, se esconde e depois nega. A gente olha, e muitas vezes a gente lembra só desse aspecto de Pedro, mas depois a gente começa a ver Pedro, após o encontro com Jesus, após ele declarar a Jesus que o amava, e Pedro amava Jesus, apesar de todas essas limitações, havia um amor no coração de Jesus, de Pedro em relação a Jesus. E depois ele, diante de uma multidão, sofrendo ali o risco de vida inclusive, mas ele chega diante dessas pessoas e diz que mais importa agradar a Deus do que aos homens. Esse Pedro que depois se submete a ser repreendido por Paulo. Eu até penso que Paulo foi muito ousado, porque se Paulo conhecesse Pedro antes e viesse repreender Pedro, o Pedro anterior, eu acho que ele ia tomar uma invertida de Pedro. Mas agora nós vemos um Pedro restaurado, um Pedro agora que se submete. Aqui nessa carta aqui, ele fala, traz palavras elogiosas a Paulo. Que ele poderia chegar para Paulo: Paulo, o que é isso, rapaz? Eu andei com o mestre. Você acabou de chegar, rapaz, já quer a janelinha? Mas não, ele se submete a Pedro e a Paulo. Obrigado. E essas duas cartas aqui, quando nós nos aprofundamos nela, nós olhamos esse outro lado do poder de Deus. Esse outro lado de Pedro, através da realização do poder de Deus, da transformação de Deus na vida de Pedro. É só uma pequena introdução aqui. E ele, iniciando aqui no versículo 1,
Ele começa aqui a fazer as primeiras considerações, a sua apresentação, e ele já se apresenta da seguinte forma: Simão Pedro, servo e apóstolo. Então ele já coloca aqui a sua humildade. Antes da autoridade apostólica, ele coloca que é servo. E a palavra servo nessa época aqui tinha uma conotação muito forte. Era uma conotação de escravo. Alguém que foi comprado por um senhor. E aqui ele reconhece que foi comprado por Jesus. E antes de ser apóstolo, antes de estar sobre ele a autoridade apostólica, ele reconhece: antes de tudo isso, eu sou um servo, eu sou um escravo. E aqui inclusive uma palavra para liderança aqui: antes de líder, sirva. Antes de liderar, sirva. Antes de exercer ou desejar alguma autoridade, e isso é legítimo, autoridade vinda de Deus, seja primeiro escravo, seja primeiro servo. Amém? Segundo ponto, no versículo 2, aliás, ainda no versículo 1, ele se apresenta e ele diz aqui que o que ele está escrevendo aqui, o que ele vai ensinar aqui nessa carta, é dirigida a todos aqueles que receberam a mesma fé que ele recebeu. Aqui, a aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Amém? Então, se você recebeu essa fé, Pedro está falando que ela foi recebida igualmente e ele recebeu. Portanto, essa palavra é para você. Portanto, esse ensino é para você. Essa carta é para nós. No 2 ele diz que a graça e a paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, na medida que nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor. A bondade de Deus, a paz de Deus, a graça, ela se torna abundante progressivamente na nossa vida. Mas a base aqui é o conhecimento de Deus. Aliás, se nós prestarmos atenção nessa carta aqui, a tônica da carta é isso: conhecimento pleno de Deus. Atente para essa frase: conhecimento de Deus, porque toda essa carta circula em torno disso. Amém? No versículo 3 diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, quando nós conhecemos ao Senhor, o conhecimento de Deus, o conhecimento das coisas de Deus, o Senhor, Ele nos provê, Ele nos supre de tudo aquilo que nós necessitamos para ter uma vida de adoração a Deus, de louvor, a vida que piedosa, é a vida devotada ao Senhor, uma vida de adoração, uma vida que exalte e glorifique ao Senhor. É esse sentido aqui de uma vida em piedade, uma vida piedosa. Então nós precisamos ter essa vida piedosa, nós precisamos viver uma vida de adoração, uma vida de gratidão, de louvor, de exaltação, vida que glorifique ao Senhor. Ele espera isso de nós, mas Ele nos dá as ferramentas para que isso seja possível. Ele nos dá os recursos, Ele nos supre, Ele nos provê das condições para adorá-lo e para servi-lo. Portanto, nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa, nós não temos justificativas para não viver uma vida que não exalte ao Senhor.
A cada um de nós, o Senhor provê, supre, dá toda a condição para viver dessa forma. No versículo 4, diz assim: dessa maneira, ou seja, na medida que Ele nos supre. Então Pedro agora diz assim: dito isso, é o que ele quer dizer, dito isso, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Aqui, amado, está em síntese o novo nascimento. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos a Jesus, se você já recebeu a Jesus no seu coração, reconhece que Ele é o teu único e suficiente Salvador, você começa a participar da natureza divina, da natureza de Deus. Os atributos morais de Deus estão agora sobre nossas vidas. E quando esses atributos fazem parte da nossa vida, é incompatível para nós que recebemos a natureza divina, a natureza de Deus, é incompatível participar dos princípios morais da cultura que o mundo aí está. Porque o mundo não tem essa natureza. Essa natureza é algo dado àquele que recebeu a Jesus em seu coração, e que Jesus passou a habitar no coração dessa pessoa. O conhecimento de Deus que nos afasta desse secularismo que aí está, que nós muitas vezes fazemos vista grossa, acomodamos aqui e ali, relativamos as coisas. Ele nos dá uma blindagem. O conhecimento de Deus, ele nos blinda de tudo o que aí fora está. É assim, amados. Nós vivemos num momento difícil. A igreja passa por um momento difícil. Porque eu conversava ontem aqui com o irmão. Ele me dizia uma coisa interessante. Quando nós éramos pequenos, já existia a igreja cristã, já existia aqueles que faziam parte de uma igreja, que tinham recebido Jesus, e outros não. Mas moralmente, nas questões morais, não havia muita diferença. Que mesmo aqueles que não participavam de uma igreja, não eram membros da igreja, vamos dizer assim, havia princípios morais que aprendiam na sua casa. Os professores nas escolas não ficavam intimidados de ensinar princípios morais. Hoje, até nas casas está difícil. Na igreja, muitas vezes, está difícil. Porque o que era errado antes, hoje se tornou certo. O que era imoral no passado, hoje é moralmente aceitável. Há pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, era chique. Era chique as pessoas do mundo secular, artista, dizer que era gospel. As pessoas se tornavam gospel porque estava na moda. Então ingressavam numa igreja, não eram transformados, a vida não mudava, mas iam para a mídia. Agora eu sou evangélico.
Agora eu só gosto porque estava no modismo. Hoje a moda é ser ateu. Hoje está na moda ser ateu. Não crer em Deus. Não existe Deus. É o modismo hoje aí. É chique ser ateu. E nós vamos convivendo com isso. E parece que nada... Está tudo bem. Que beleza ser ateu, que legal. Mas não, tudo bem, mas ser ateu, mas eu sou crente, você não crê, mas eu creio. Somos amiguinhos, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Olha o que a palavra de Deus diz, amados. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis, há uma versão que diz, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. E há uma versão que diz que até dizer é vergonhoso. E amados, às vezes nós não cumprimos esse texto aqui. Às vezes nós não cumprimos esse texto. Nós estamos aprovando, nós estamos nos associando, nós estamos nos comunicando. É muito triste, amado, ver crente, servos de Deus, se associando com aqueles que zombam de Deus, que denigrem as coisas de Deus, servos de Deus dormindo com o inimigo. É muito triste, amado, a gente ver isso. Eu estou aqui, mas aceito tudo. Eu estou aqui, mas relativizo tudo. Politicamente correto. Está tudo certo. A Bíblia diz que não. A palavra diz que não. Amém? Por isso a palavra diz assim, que o meu povo perece. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Aqui mesmo em Oséias diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Então, o mesmo profeta, primeiro ele atesta isso, que o povo é destruído porque falta conhecimento de Deus. E depois ele diz: nos esforcemos para prosseguir conhecendo ao Senhor. Todos os dias. Conheça mais hoje. Conheça mais amanhã. Conheça mais depois. Sem nenhuma estagnação. O versículo 5, por isso mesmo, por tudo isso aqui que Pedro fala, ele diz: empenhe-se para acrescentar a fé. A Bíblia diz que a nossa salvação é pela graça do Senhor, mediante a fé. E esse ato é dom de Deus, não provém de nós. Então você recebeu esse dom. Aí o texto agora está dizendo o seguinte: na sua fé, acrescente a ela
virtudes. Aqui é a relação de fé e obras. Não adianta somente ter a fé. Essa fé, ela precisa ser materializada com atitudes correspondente a essa fé. Atitudes de bondade, atitudes de... E aqui ele começa a descrever. Primeiro, acrescente a virtude. Sem entender muito isso aqui, é a atitude. É a materialização da fé. A fé em ação. Resultado da fé. Mas a essas virtudes, ele diz assim: acresce o conhecimento. Que conhecimento é esse? De Deus. Porque hoje, amado, tem gente que conhece tudo. Ele sabe até como é que funciona a sala lá da NASA. Mas raso em conhecimento de Deus. Muitas vezes não sabe nada em relação a Deus. Ele sabe tudo. Tudo. Então, a fé, você acrescente a ela a virtude. A essa virtude, acrescente conhecimento. Ou seja, que as minhas obras oriundas da fé sejam baseadas no conhecimento de Deus, do meu conhecimento, da minha relação com o Senhor. Então acrescente essa virtude, acrescente a ela o conhecimento. Ao conhecimento, acrescente o domínio próprio. Porque na minha fé eu acrescentei a virtude, eu acrescentei o conhecimento, e o conhecimento de Deus me traz domínio próprio, equilíbrio. Eu não faço mais somente o que eu quero. Jesus estava ali, foi levado ao deserto para ser tentado, depois de jejuar 40 dias. E a oferta de Satanás foi que ele transformasse as pedras em pão. Talvez fosse hoje, com um de nós. Tá osso, né? 40 dias sem comer, eu vou transformar. Se for, eu vou transformar. É justo. É justo. Jejuei 40 dias. Eu tenho poder, eu transformei água em vinho para os outros. Por que eu não posso agora transformar essa pedra em pão para mim? Mas com domínio próprio. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus. Acrescente a fé à virtude. Acrescente a fé ao conhecimento. Acrescente ao conhecimento o domínio próprio. E ao domínio próprio, acrescente a perseverança. Faça isso sempre. Não desanime, independente da circunstância. A perseverança, a piedade. Acrescente agora a perseverança, a piedade. Devoção total ao Senhor. Eu amo ao Senhor. As minhas atitudes glorificam a Ele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vida piedosa. E a piedade, a fraternidade. Como, amado, eu posso ter aqui a piedade, amado? É o relacionamento nosso vertical. A piedade significa o nosso relacionamento com Deus, de baixo para cima. Mas eu não posso ter um relacionamento vertical, um relacionamento meu com o Pai, se eu me nego a me relacionar com meus irmãos.
É incompatível, amados, para aquele que nasceu de novo, se negar a viver uma vida de comunhão com seus irmãos. Não dá para negociar isso, amados. Porque negociar isso é negar a palavra. Então acrescente ao relacionamento com Deus o relacionamento com os irmãos. Não tem como fugir disso. Como eu vou me negar a me comunicar, a me relacionar com os meus irmãos, que nós fazemos parte do mesmo corpo e queremos morar juntos no céu? Não funciona dessa forma. Não é assim que é. A palavra de Deus diz o contrário. E a essa fraternidade acrescente o amor. É relacionar com os irmãos em amor, amados. O amor de Deus que é derramado em nossos corações. Ninguém se engane, amados. Ninguém se engane. Se não vivemos isso, nós estamos numa enrascada terrível. Se nós não vivemos isso, nós estamos enrascados. Porque é o que o texto diz a seguir. Porque se essas qualidades, que qualidades são essas? São que acabamos de citar: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, fraternidade, piedade, fraternidade, amor. São essas. Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, se elas existirem e se elas estiverem crescendo, ela não é estática. Se elas estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Sabe o que é inoperante? Que não é capaz de operar, óbvio. Que não produz o efeito esperado, o resultado esperado. O Senhor espera alguma coisa de cada um de nós. Se isso não é correspondido, nós estamos sendo inoperantes. Isso aqui, amado, tem muito a ver com o texto que diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, o que quer? Peca. Às vezes nós achamos que pecar é só fazer o que é errado. Pecar muitas vezes é isso, é fazer coisa que não deve. Mas não fazer o que deve também é pecado. Então não é só deixar de fazer, é fazer em algumas situações. Fala de improdutível. Isso aqui é muito simples: inútil, infrutífero, estéril. Então o texto diz que se essas qualidades não estiverem em mim, eu sou isso aqui. Eu sou inoperante e eu sou improdutivo. E diz mais: se essas qualidades não estiverem em mim, eu sou cego, míope. O texto diz que eu só consigo ver o que está perto. Sabe quem está perto de mim? Meu umbigo. Quem não tem essas qualidades, não buscam, não faz com que elas cresçam, ele só pensa em si. Ele só pensa em si. Ele esquece dos outros. Ou prioriza a si mesmo antes dos outros. Se sobrar, os outros. Mas eu em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz que ele é cego. E mais, ele não consegue entender que se estamos aqui
é porque em algum momento o Senhor nos resgatou, nos perdoou os nossos pecados, nos purificou, nos limpou. Olha o que diz aqui: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Às vezes nós nos esquecemos, nós achamos que somos bonzinhos, né? Santinhos, perfeitinhos, e nessa perfeiçãozinha nós apontamos o erro de um, nós apontamos o erro de outro, nós nos afastamos de um e de outro e justificamos para isso, arrumamos desculpas, justificativas para não se relacionar com o irmão ou com a irmã, e esquecemos que somos pecadores, que fomos libertos, e se estamos aqui é porque o Senhor nos perdoou. Amados, o objetivo de tudo isso, amado, João, não precisa abrir, texto bastante conhecido. João 15:16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Não fomos nós que escolhemos a Jesus. Ele nos escolheu para irem e dar frutos, contínuo, sempre, constante, frutos para o Senhor. Crescimento, amado. Maturidade em Cristo. Como está a nossa vida hoje? Eu nasci no Evangelho, por isso que às vezes eu fico me questionando: será que eu regredi? Será que eu estagnei? Como está a tua vida hoje, diante de tudo isso que foi ministrado? Na lição Ministério de uma Só Carne, lá fala de 3 estações. A primeira estação, na vida espiritual, é assim: é o momento que nós nos convertemos, é o momento que nós aceitamos o Senhor, conhecemos o Senhor, é o momento do deslumbre. Já viu que a pessoa nova que vem na igreja é amado por todo mundo, é tudo novidade, ele se sente que está no céu. E ele precisa ser alimentado, e todo mundo quer alimentar, né? É igual a criança quando nasce em casa, todo mundo quer dar uma, a mãe fica lá, cabelo em pé, que todo mundo quer pegar, todo mundo quer beijar, todo mundo quer dar mamadeira, todo mundo quer trocar fralda, todo mundo quer cuidar. É o momento do deslumbre, da descoberta. É o momento que nós, quando chegamos na igreja, nós precisamos de ser alimentados, cuidados, conduzidos muitas vezes. Mas a lição fala da segunda fase, que nós ainda somos dependentes, nós ainda precisamos que alguém nos alimente, mas é uma fase que nós começamos a nos desenvolver. É uma fase que relacionamentos começam a acontecer. É a fase que nós tivemos o desejo de batizar. É a fase que conhecemos uma célula. Começamos a entender os princípios, aquilo que a igreja espera. É o momento de integração. É o momento de consolidação. E essa consolidação, ela precisa ser permanente. Às vezes nós achamos que a consolidação acontece uma vez só. Um irmão vai lá, fica ministrando para você lá as 3 cartas de João, vai para os evangelhos, acabou, pronto, estou consolidado, acabou, e vamos para o céu.
A consolidação é contínua. Consolidar também é crescer, é amadurecer, dia a dia. E aí vem a terceira estação. E na terceira estação, eu até vou ainda ser alimentado por outros. Eu tenho sido muito alimentado aqui. Mas principalmente agora eu preciso plantar. Eu preciso buscar o meu alimento. Eu preciso aprender agora a preparar o meu próprio alimento. E preciso agora tirar o foco de mim. Eu preciso colocar o foco agora nas outras pessoas. É momento de amadurecimento, amado. E quando nós recusamos a isso, quando nós falhamos em reconhecer essas fases e ficamos estagnados, aí é uma luta, meu irmão. É difícil. Amado, o que mais entristece a gente, e a gente escuta muito isso aqui, rapaz. Eu estou desanimado. Claro, mas que a gente fica triste. Claro que a gente tem luta. Claro que a gente tem dificuldade. Mas você encontra irmão, irmão, não, estou desânimo, estou desanimado, estou com vontade de desistir de tudo. Falta de crescimento, amados. Falta de amadurecimento. Quando nós nos recusamos a essa terceira estação aqui, a gente vira reclamão. Reclamamos de tudo. Nós nos entediamos com o culto. Nós ficamos entediados com a palavra. A célula está me entediando. A gente se sente um peixe fora d'água, amado. Já viu um peixe fora d'água? A gente fala assim, olha. Está lá na apostila, fala sobre isso. Está assim. Esse pastorzinho aí, ó. É a mesma comidinha de sempre. Não me alimenta mais. Não se preocupa mais comigo. Querido, querida, nada errado com a primeira estação. Todos nós passamos por ela. Se você não passou, você vai passar. Mas você não pode ficar nela. Você tem que passar para a segunda. Você precisa crescer. Precisa amadurecer. Nada errado com a segunda. Glória a Deus, desfrute desse momento. Aproveite esse momento para ser consolidado. Mas nós precisamos ir para a terceira. E a terceira não é estagnada. A terceira, ela é crescente, amado. Eu não posso pegar o Marcelo no colo e pôr chupetinha na boca dele, mamadeira. Fiz muito isso. Vou contar um detalhe do Marcelo agora aqui, sabe? Ele só dormia. Eu do lado do berço dele e batendo a mão no bumbum dele. Eu só dormia assim. Senão não dormia. Eu tinha que ir lá e assim. Agora você imagina lá a Lourinha olhando para mim e eu no bumbum do Marcelo lá para ele dormir. Não dá mais, amado. Se vira, durma, meu irmão. Não dá mais. Tem uma coisa que inverteu, sabe? Que ele não me chamava de pai, me chamava de Mário. E agora me chama de pai. Oh, glória a Deus, né? Estou abrindo o coração, viu, Marcelo? Está perdoado. Está perdoado. Amado, nem o pastor, nem o teu líder de célula, nem irmão nenhum. Se você está na terceira estação, você não vai ser alimentado mais como você foi na segunda e na primeira. O alimento é outro. E esse alimento agora é você que vai buscar.
É você que vai preparar. Claro que você vai ser abençoado ainda. Claro que você vai receber ainda. Mas nós recebemos à medida que nós estamos dispostos a dar aquilo que recebemos do Senhor. Olha o que Lucas diz. E conhecidíssimo isso. Não vou tirar oferta não, tá? Agora. Mas queria ofertar de novo, pode pôr uma caixinha aqui. Bem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Nós seremos alimentados, nós seremos abençoados, à medida que eu abençoe também. Então, meu irmão, você foi chamado para crescer. O novo nascimento é isso, pressupõe isso. Nascemos espiritualmente uma criança. Nascemos espiritualmente um bebê. Daqui a pouco nós chegamos na adolescência espiritual. Na juventude. E daqui a pouco nós somos adultos. Amém? Se você não é ainda adulto espiritual, se prepare, você está caminhando para lá. Talvez você seja hoje um bebê aqui na casa de Deus. Nada errado. É o teu tempo de ser bebê. Glória a Deus. Desfrute disso. Aproveite esse momento. Mas se prepare que vai vir a segunda fase agora aí. Talvez seja a fase mais difícil, né? Para nós. O adolescente, né? Cheio de dúvidas, cheio de crise, cheio de... talvez para você. É um momento, a adolescência é um momento importante. Que mudanças acontecem. Descobertas acontecem. E você vai chegando até a juventude. Mas talvez você já seja um adulto. Oh, amado, não se comporte como um bebê. Se você é adulto, não se comporte como um adolescente. Pedro, ele termina essa carta dizendo assim, ó: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Aí ele termina dizendo assim, ó, é uma ordem, amados. Isso é imperativo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, e na terceira, crescendo sempre. É isso que traz relevância nas nossas vidas. Você já pensou alguma vez nisso? O quanto eu sou relevante na minha família? O quanto eu sou relevante para a igreja? Lá no meu trabalho, será que realmente eu sou relevante lá? Ou o meu patrão está me aturando lá porque não encontrou outro? Ou porque talvez tenha que pagar mais. Vou ficar com esse cara aí porque pelo menos pago um pouquinho para ele. Coloco o outro para ajudar porque ele não dá conta. Você imagina você num trabalho e todo dia você tem que perguntar para o teu chefe o que tem que fazer? Eu entrei numa empresa aí para trabalhar com a diretoria. No primeiro dia tinha inaugurado o prédio. Me mostraram a copa. Lá na copa já tinha, a moça tinha deixado uma garrafa de café com leite, uma de café, uma de leite, uma de chá.
Daqui a pouco ligaram do outro andar que era para me levar um café lá para o presidente da empresa. Aí eu olhei aquelas garrafas ali, eu peguei uma xícara, coloquei o café, pus na bandeja e fui lá levar. Levei, ele tomou, não falou nada. Quando desci, a secretária chegou junto. Você é louco? Você levou café de garrafa para o presidente? Eu falei, ué, mas só tem isso aí. Só tem esse café. Mas olha a máquina ali, ó, de café expresso. Eu falei, a máquina está na caixa. Se vira. Foi para isso que você foi contratado. Eu falei, mas eu não sei montar esse negócio aí, velho. Mário, se vira, eu estou subindo. Aí eu fui procurar o meu chefe lá. Bati na porta, era Sandro o nome dele, né? Bonito nome, né, Sandro? Fui procurar o Sandro lá, que era o meu chefe, bati na porta, entra. Aí eu entrei, do jeito que ele estava, ele ficou, e eu olhando para ele. E ele não fala nada. Aí você vai falar ou não? Eu falei, não é, Sandro, isso aqui é, rapaz, você viu um café, ele levei uma bronca lá, que você viu um café de máquina pro presidente lá. E a moça disse que é para servir expresso. Ele falou, e daí? Não, foi daí porque a máquina tá lá na caixa. Eu sei, mas você foi contratado para isso. Eu falei, mas eu não sei montar essa máquina, velho. Aí ele levantou bravo, velho. Vamos lá, velho. Pega a faca aí. Abre isso aqui. Aí abri. Tá vendo aqui? Aqui tem manual. Aqui tem endereço de autorizada. É o teu trabalho, rapaz. Você passou por uma entrevista e você disse que tinha condições de trabalhar nessa empresa. É isso, amados. Fazer o que se espera que seja feito. E o Senhor muitas vezes vai chegar para nós e vai falar assim: que é isso? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Por que está clamando aí, Moisés? Já foi liberado aí da tua vida, meu irmão. Eu posso falar isso, né? Se vira, neguinho. Se vira. Incorreto, né? Politicamente incorreto. Ai, Senhor. Amém, amados. A hora já se foi. Dá vontade de continuar. Amado, nós sonhamos. O Senhor sonha. O Senhor deseja. E Ele equipa. Ele providencia elementos, condições, ferramentas para o teu crescimento. E você não cresce só para você. Você cresce para os outros. Nós desejamos, e glória a Deus, Deus tem enviado vidas aqui, amado. E vai enviar mais. Mas quem vai cuidar? Quem vai cuidar, amado? Será que nós vamos ter que pôr uma placa aí fora? Precisa-se de pastores. Mais pastores, mais pastores, né? Vamos fazer um mutirão aí para consagrar pastor, para cuidar. Cada um de nós, amados, fomos chamados e o Senhor dá condição. Temos o Espírito Santo de Deus. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo e Ele nos faria lembrar de tudo aquilo que nós temos aprendido dele. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo promove em nossas vidas crescimento. Crescimento. Amadurecimento. Antes, porém, crescei no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele termina dizendo que a Ele todo louvor, a Ele toda glória. Amém? Aquele que cresceu, aquele que amadureceu,
ele entende que tudo o que ele faz precisa ser para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Ela vai estar na célula. Amém? Tem lá um link. Às vezes fica difícil de absorver tudo aqui no culto, volte lá ao link. Principalmente leia os textos, medite nos textos. Esse é o mais importante. Pegue os textos bíblicos e faça dele um devocional. E que Deus nos faça crescer. Amém? Em nome de Jesus eu quero orar com vocês.